Amém, graças a Deus, graça e paz, meus queridos, a graça do Senhor, ela esteja sobre nós em mais uma manhã, em mais um dia na presença de Deus, amém? Louvamos a Deus pelo ar que nós respiramos, louvamos a Deus pelo teto sobre a nossa cabeça, pelo alimento de cada dia, pelas coisas simples da nossa vida, não é verdade? Por podermos andar, caminhar, podermos abraçar alguém, né? Temos braços, temos pernas, temos mãos, muitas pessoas existem, gostariam de ter o que a gente tem, pagariam um alto preço, mas não podem, não conseguem ter. Então seja grato por aquilo que você tem, não é verdade? Cada um de nós precisamos ter essa consciência de gratidão diante de Deus, de reconhecer tudo o que o Pai das Luzes derrama sobre nós, sobre a nossa vida. Meus queridos, nós vamos ler hoje no Evangelho de Mateus, o capítulo 20. Essa palavra, ela fala do reino dos céus. Então é para uma pessoa que já ouviu falar do reino dos céus, que conhece o reino de Deus de uma certa forma, talvez até esteve inserido dentro de uma comunidade de fé, de uma congregação, mas não se decidiu, sabe? Ainda não se concretizou, ainda não se firmou na presença desse Deus. E por muitos motivos que nós vamos estar conversando nesta manhã. Vou ter que ler para vocês, o texto é um pouquinho longo, tá? Diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 20. Porque o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então a gente vê aqui desde já, eu vou explicando, queridos, para que eu não tenha que voltar toda hora nesse texto, tá bom? Então, o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então ele chegou para um determinado grupo de pessoas e falou, quer trabalhar para mim? Quero, vou te pagar 1 denário por dia. Aí tá. Aí pela 3ª hora do dia, ele viu na praça uns que estavam desocupados e disse, ide também para minha vinha e vos darei o que for justo. Repare aqui que ele não combinou, querido, o preço, tá? Ele falou, vou dar o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez da hora 6ª e da 9ª, procedeu a mesma forma. E por volta da hora 10ª encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então ele disse, ide também para a vinha. Então mais pessoas contratadas, tipo assim, ao meio-dia ou a 2 horas da tarde, vamos dizer assim. Ao cair da tarde, disse o seu senhor, ao senhor da vinha, ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um 1 denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque esses receberam 1 denário cada um, ou seja, aqueles que foram contratados para receberem 1 denário, para trabalhar o dia todo, ao perceberem que na metade do dia chegavam trabalhadores e estes receberam 1 denário também, eles já pensaram que iam receber mais do denário porque trabalharam o dia todo. Sendo que aqueles que convidaram, né, para trabalhar na vinha já tinham combinado com ele antes 1 denário. Então, observe. Mas tendo recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Olha isso, querido. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar ao último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, queridos, reparem aqui
que essa passagem bíblica no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, você pode olhar lá, fala que o reino dos céus é semelhante a essa parábola que nós contamos aqui. Então, eu já quero começar essa nossa conversa dizendo que a nossa maneira de medir, a nossa maneira de pesar, ela não importa em se tratando do reino dos céus. Nós não podemos dizer ou calcular ou deduzir quem vai ser salvo ou quem não vai ser salvo. Se uma pessoa que matou uma outra pessoa, se uma pessoa que, é pesado eu dizer, mas eu preciso falar para você, que estrupou às vezes uma criança, ela vai ser salva ou não. Porque nós não sabemos medir, nós não sabemos calcular. O que a palavra do Senhor ela nos manda tão somente é nos arrepender. A partir do momento, seja lá o que nós fizermos, se houver um arrependimento genuíno no nosso coração, nós seremos salvos, nós iremos morar com o Pai. Nós iremos ser salvos por Cristo Jesus através da salvação. Então, isso nos mostra que não existe desculpas, não existe nada que possamos fazer, nos desculpar, ou como que eu posso dizer assim, razão pela qual nós não venhamos a servir a Deus, ou a andar com Jesus, ou nos render, né, à salvação em Cristo Jesus. Porque não existirá desculpas. Por que eu estou trazendo isso? Porque tem muitas pessoas que não andam com Deus por diversos motivos. E motivos que não estão na palavra de Deus. Motivos que não estão na Bíblia. Não está escrito aqui que, se você não gosta de fulano que está na igreja, você não precisa ir. Se você não concorda com o pastor, você não precisa estar inserido numa congregação. Eu quero trazer alguns motivos aqui para eu não esquecer, tá? Porque a gente precisa atentar para o que a Bíblia diz e pronto. Nós somos humanos, nós somos falhos. As nossas razões, elas não vão importar. Os nossos motivos, eles não vão importar. Nós não sabemos, queridos, das coisas. Nós não sabemos. A verdade está na palavra de Deus. Nós não sabemos toda a verdade. Entende o que eu estou querendo dizer? A nossa mente ela não consegue alcançar os pensamentos de Deus. A mente de Cristo. Então, é como se o reino de Deus... o reino de Deus ele é dele. E ele leva para lá, e ele chama para morar para lá, e ele coloca lá dentro quem ele quiser. A casa é dele. Como essa vinha aqui era daquele proprietário, era daquele senhor. E ele chamou cada um desses trabalhadores para trabalhar lá e pagou conforme ele quis pagar. Então, repare que para nós é injusto. Poxa, o cara trabalhou o dia inteiro e recebeu um denário. Só que foi combinado com ele um denário. Agora, poxa, o cara trabalhou 1 hora só e recebeu um denário também. Ou seja, que injustiça! Por que é injustiça se o combinado com você foi um denário? Então é algo que a gente precisa, querido, analisar. Então Deus, ele é Deus. Ele vai chamar para morar com ele quem ele quer, quem ele determinar, quem ele achar que deve. Você não convida quem você quer para sua casa? A casa sendo sua, a casa é minha e eu chamo para comer um churrasco quem eu quiser. Eu chamo para tomar um café comigo quem eu quiser. Quem é você para mandar na minha casa? Quanto mais Deus, sendo o Senhor dos senhores, sendo o Rei dos reis. Então, queridos, repare que nós não sabemos medir. E repare também que muitas pessoas podem dizer, fulano está levando Bertano para morar, para tomar um café com ele na casa dele. Fulano é isso e aquilo. Se fosse eu não faria isso, eu não chamaria. Mas você levou. Porque o seu olhar é diferente. A sua maneira de ver esta pessoa é diferente. Da mesma forma, Deus. É Deus quem conhece o nosso coração. É Deus quem sonda todo o nosso ser. Ele sabe realmente quem nós somos. Nós não sabemos, queridos, quem realmente nós somos de verdade. A que ponto nós podemos chegar, sabe? Em relação à maldade, em relação ao pecado. Mas Deus sabe. Então essa parte de julgar, essa parte de escolher, essa parte de salvar, cabe a Deus decidir isso. O que nós devemos fazer tão somente é estarmos atentos
a palavra de Deus. Repare que quando Jesus esteve aqui, ele comia com pecadores, ele bebia com pecadores, e muitos criticavam. Olha lá, ele disse que é o Filho de Deus, mas está bebendo com pecadores. Olha a maneira de julgar das pessoas. Enquanto a palavra do Senhor diz, eu já quero entrar nessa parte, que ele veio para os doentes. Ele veio para os necessitados, para aqueles que realmente precisam. Então, se você é um pecador, se você é daquele que carece da graça de Deus, acha que carece da misericórdia do Senhor, foi para você que Jesus ele morreu. Foi para você que Jesus ele veio. Então, se aposse disso. Tome posse disso. Então, deixa eu ver para vocês aqui, ó. Algumas desculpas que as pessoas dão. Eu não vou a uma congregação porque eu não concordo com o pastor. E você não vai mesmo. Mas você às vezes acredita em Deus. Você crê que Jesus pode salvar, você crê que Jesus pode libertar. Mas não vai a uma congregação porque não concorda com o pastor. E a palavra do Senhor diz o que sobre isso? Não deixei de congregar. Então, como que você vai ficar nessa situação? Você vai engolir aquilo que você acha, você vai engolir aquilo que você pensa e vai a uma congregação, mesmo não passarinho ali, mesmo não aceitando a sugestão do pastor, ou mesmo não concordando com algumas coisas que o pastor fala, e mesmo porque existem milhares de pastores na face da terra. Procure um pastor que você concorde com ele, que você tenha afinidade com ele, digamos assim. Então, motivos que nós arrumamos, ou que você arruma, para não estar inserido numa congregação, numa comunidade de fé, que pode te levar para o inferno, que talvez você não seja salvo por causa disso. Então, queridos, desculpas que nós arrumamos para não estarmos inseridos numa congregação. Esta palavra se encaixa naquilo que Jesus ele diz assim, ó: assim porque és morno e nem quente e nem frio, assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso está lá em Apocalipse 3,16. Ou seja, você não toma uma decisão. Você não se decide. Você tem a sua opinião própria. Não, a minha opinião sobre isso é a minha opinião. Se esquece do que diz a Bíblia, a palavra de Deus. E é por ela que você vai ser salvo. É por ela que nós vamos ser redimidos através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus. Outra coisa. Eu não acho certo esse negócio de dízimo. Aí você está longe da igreja porque você não quer dizimar. Porque você acha que o pastor, você está dando dízimo para o pastor. Quantos, queridos, estão pensando assim? Porque muitos pastores roubaram, porque muitos pastores vão dar conta a Deus. Você não vai deixar de obedecer a palavra de Deus por causa de uma pessoa que erra de outra, ou por causa de muitos. Tudo que nós fazemos, queridos, é para Deus. Se nós vamos à congregação, é para adorar a Deus e não ao pastor e nem a ninguém. Se nós entregamos o dízimo, é para o Senhor, não é para o pastor. É para o mantimento, para manter a obra de Deus. Então repare o seu pensamento e o pensamento de Deus, o pensamento da palavra de Deus em relação a isso. Então se atente para o que a Bíblia diz, porque é ela que vai te levar para o céu. É ela, e não ao que você pensa, ao que você acha. Então, querido, em relação ao dízimo, vamos lá. Você não acha justo você entregar a Deus uma parte da sua renda, porque Deus ele te dá tudo. Tudo que chega até você é provisão do Senhor. Ou seja, você está consagrando, antes de até olharmos para a Bíblia, que é um mandamento dízimo, a gente precisa entender que a gente precisa também honrar ao Senhor com isso. Ou seja, apresentar ao Senhor a nossa renda, o nosso dinheiro, o fruto do nosso trabalho. Isso nós fazemos com o dízimo. Porque estamos ali, Senhor, está aqui, ó, a minha devoção, a minha gratidão, o meu louvor a Ti. Ou seja, não estou apegado a isso. Isso não é meu, isso é seu, é do Senhor. Foi o Senhor quem me deu, então eu te devolvo. Eu te honro com isso, com as primícias, com a renda do meu trabalho. Entende, querido? É mais que isso. É além do que isso. Quem sabe a avareza não está no seu coração em relação a isso, e você precisa se libertar. Então é algo que a gente precisa avaliar na nossa vida. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não faz aquilo?
Por que eu tenho resistência em fazer isso, em tomar tal atitude? Por quê? Por quê? Então, se você perguntar para Deus, Ele mesmo vai responder para você, através do seu Espírito. Ele vai te convencer. É por causa disso, é por causa disso. E quando Ele falar, você tem que estar atento para que você venha se consertar diante de Deus e venha estar pronto para a vida eterna, para o reino de Deus. Então, queridos, é uma jornada. Outra coisa, vamos ver aqui. Ah, tá. Eu não vou porque fulano diz que é crente e ele vive a vida toda errada. Outro motivo. Eu acho que esse é um dos principais motivos, queridos, que eu estou dizendo aqui. Fulano diz que é crente, é todo errado. Fulano é falho. Fulano ainda precisa se converter. Fulano ainda precisa acertar muitas áreas da vida dele. Fulano é tão falho quanto você, só que talvez os erros dele sejam diferentes dos seus. E porque você não faz o que ele faz, acha que você é certo, que você é o santo, fulano peca em certas áreas, e você, Bertano, peca em muitas outras. E aí? Você se acha melhor que ele porque ele peca em A e você não peca em A e você peca em B? Então, queridos, olha a nossa maneira de medir. Olha a nossa maneira de avaliar, de julgar. Dizer quem está certo, quem está errado. Enquanto todos nós carecemos da graça, da misericórdia, do perdão e precisamos nos arrepender todos os dias, seja por pecado X, por pecado Y, por pecado A ou por pecado B. Todos nós pecamos, diz a palavra de Deus, e fomos destituídos da glória de Deus, da graça de Deus. Então cabe a nós nos arrependermos, parar com esse negócio de julgar, de achar que é melhor que um ou melhor, ou que fulano, ou que... A nossa vida já dá trabalho demais para cuidarmos da vida dos outros em relação ao julgamento, em relação ao pecado. O que a gente pode fazer é tentar ajudar, é tentar levantar. Isso sim agrada o coração de Deus. Agora, dar desculpas em relação a isso, queridos, né? Resumindo esses três, né? Vamos resumir aqui. Eu não vou à igreja, eu não quero andar com esses crentes porque o pastor é ladrão. Ah, eu não vou andar com esses crentes porque tá cheio de gente lá que diz que é isso, que diz que é aquilo, vai com a vida toda errada. Eu conheço fulano. Ele diz que é crente, mas não é. Né? E a questão também é de você não concordar com o pastor. Não concordar com a maneira dele ver e ficar fora da congregação. Fora da igreja, fora de congregar, queridos, estão muitos assim. Porque já se frustraram em muitas denominações, em muitas comunidades de fé. E agora acham que podem estar fora. Não, eu estou em casa, a minha igreja é minha casa. Você corre grande perigo. Você está fora da igreja invisível de Deus. Você precisa estar dentro, porque a igreja, ela tem, queridos, ela tem digamos assim, ela tem um retrato. Ela tem uma forma de ser igreja. E uma dessas formas nessas comunidades de fé, reunidas em milhares e milhares em vários lugares. Você precisa estar inseridos em uma delas, não importa qual for, qual seja. E talvez seja por isso essa diversidade de comunidades de fé, né? Usos e costumes aqui, uns usam bermuda, outros não quer usar bermuda, outro usa calça comprida, outros já do surf, que é a igreja da bola de neve, que é aquela vibe do surf, e ali as pessoas adoram a Deus em cima de uma prancha. E outros, o que mais? A onda dura, que é uma igreja mais moderna também. Enfim, queridos, igrejas espalhadas pela face da terra, que são igrejas do Senhor Jesus, vivendo as suas formas, das suas maneiras, dentro da palavra de Deus, digo eu, né? Então as que são fora são seitas, então não vão nem falar disso. Então, queridos, qual é a desculpa que você vai dar? Qual é a desculpa? Que questionamento você vai dar? Você, vai ter para não estar andando com Jesus. Onde ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Talvez você também não ande com o Senhor, porque leu tantos e tantos e tantos e tantos livros, mas a Bíblia mesmo leu como um livro de história. Não abriu seu coração para o Espírito Santo falar e ministrar a sua vida. Corre grande perigo também. Você vai se perder nas suas filosofias, naquilo que você acha, naquilo que você pensa, e quando Jesus voltar, você vai estar longe da presença dele.
Então é algo também que você precisa tentar. Leia a palavra de Deus, escutando o Espírito Santo ministrar ao seu coração, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Existem muitas religiões, talvez você fale assim, mas só Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, ele é o caminho para você ser salvo, para você ir para o céu de uma maneira bem aqui, sabe, aberta para você entender e não ir para o inferno. Então, enquanto você não se dobrar, enquanto você não se render a Jesus, você está condenado ao inferno. Não importa o que você pensa, não importa o que você acha, não importa o livro que você leu, não importa o quão intelectual você for, o quão inteligente você for, você está condenado ao inferno. Naquele grande dia você não vai poder chegar com o seu diploma, com tudo aquilo que você sabe e conhece. Olha aqui, eu tenho um diploma de doutorado em psicologia, eu sou mestrado. Nada, querido, isso aí vai ser lixo. E como é lixo para Deus. É lixo tudo isso para o reino espiritual. Nossa, meu Deus do céu. É muito sério essa, sabe? Então, Jesus mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então a gente vê uma humildade assim, muito grande em relação ao reino de Deus. Deus, ele nos chama para servir. Deus, ele chama esse doutor. Deus, ele chama esse intelectual, essa pessoa cheia de saber, nariz em pé, que acha que sabe tudo e talvez saiba muitas coisas mesmo, para servir aquele que não sabe nada, para servir. Jesus, ele veio para servir e ele ensinou isso. Ele lavou os pés de seus discípulos, sendo filho de Deus, sendo Deus. Só para você ter uma noção, querido, do que é o reino de Deus. Então, acorde enquanto é tempo. Acorde enquanto é tempo. Então você não vai saber nunca medir. Você nunca vai saber pesar em relação a isso. Deus, ele vai salvar quem ele quiser, quem ele quer. Então não pense que as suas razões, aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não. A verdade está na palavra de Deus. Se você não acordar para isso, você está perdido, querido. Essa é a notícia que eu tenho para você. Amém? E nós que já somos salvos em Cristo Jesus, nós que já entendemos a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela diz lá em Apocalipse 3,19: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, todos os dias, querido, você precisa se arrepender. Todos os dias você precisa se purificar. Todos os dias você precisa se lavar na água, na palavra de Deus, para que você encontre o reino dos céus. Contato todo dia, diariamente com o Espírito Santo. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e se compadecerá dele. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55:7. Então, é isso. Amém? Essa é a palavra de Deus para o dia de hoje. Que o Espírito Santo possa falar mais e mais ao seu coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém? O seu dia. Que Ele esteja sempre ministrando no seu coração. E que nós, querido, possamos sempre nos arrepender. Sempre nos consertar diante de Deus. Porque é isso que fazemos. Temos esse prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Isso é maravilhoso demais. Amém? Deus te abençoe e até uma próxima.